Você já parou para pensar quando você pega a sua própria realidade e você resolve dar forma para ela, visibilidade e mostrar que muitas vezes não é mais ou menos ou bem aquilo que as pessoas imaginam, ou que elas conhecem, ou que elas acham que aquilo é a realidade ou a verdade, né? Muitas vezes aquilo está estereotipado. E o que é mais interessante nessa conversa que a gente vai ter aqui com o Eu Pena Forte é sobre o mundo da periferia. Porque, na verdade, é um mundo, uma realidade que tem muita coisa interessante. Inclusive, leitura, cultura. Não é isso, eu? É isso aí. O Eu Pena Forte, ele dirige um programa chama Favela Versa na Rede Minas. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é o programa, né? E o porquê desse programa. Como é que esse programa foi delineado, né? E o que ele apresenta hoje para as pessoas nas telinhas da Rede Minas. Eu há muito tempo, desde 2004, eu trabalho com audiovisual. E sempre foi um desejo meu trabalhar a um programa, algo que esteja com a periferia em foco. Por causa, tem muita coisa que acontece lá e não tem visibilidade pelas grandes mídias. E aí eu fui convidado para trabalhar na Rede Minas como editor de jornal. E aí, um belo momento, a casa precisava de um programa disso. Queriam um programa que tivesse uma pegada que falasse um pouco das favelas, das periferias e tal. Eu já tinha um projeto, já tinha gravado coisas desse tipo. Eu apresentei, eles gostaram e eu falei assim, e eu apresentei porque eu disse o seguinte, eu canto rap e eu comecei a cantar rap não por causa do rap, eu comecei a cantar rap por causa da poesia. O movimento de poesia na favela é muito forte, ele vem antes do rap. Então, a poesia me levou pro rap, porque foi onde coube melhor a minha indignação e tudo mais. E daí outras linguagens culturais foi tomando conta da minha vida, sabe, pelo meu interesse e pela minha curiosidade, e a gente desenvolveu algum roteiro e apresentou, foi aprovado e a gente começou a gravação e estamos aí. O Favela Versa, ele tem esse propósito de levar algumas histórias, né, inspiradoras ou não, né, o público que vai decidindo, mas mostrar, por exemplo, poetas, né, mulheres que fazem poesia, homens que fazem poesia, escritores, né? Como é que vocês chegaram a essas pessoas? Porque são vários lugares, né? Vocês não ficaram restritos a uma comunidade, né? Foram várias comunidades de BH, de Contagem, tem outras cidades também da grande BH aí, né? Então, como é que vocês identificaram as pessoas? Como é que vocês chegaram a essas pessoas? E depois, como é que os programas foram montados? Eu não tenho um número aqui não, mas foram mais de 20 comunidades da grande Belo Horizonte que nós visitamos. Cita umas 5. Morro das Pedras, Taquari, Grande de Freitas, Vila Maribondo, Olaria. Ótimo, quer dizer, foi Sabará, bem diverso. E aí eu tenho uma rede de contato, porque eu sou desse movimento, e já conheci as pessoas, fui chamando algumas, outras pessoas foi assim, a gente tem que gravar em tal comunidade. A gente, na rede, quem conhece alguém? Aí me indicar o Simeon, por exemplo. Eu conheci o Rato me indicou a Abelha. Ah, que legal. Forma uma rede, né? Isso Sim, é interessante. É uma rede que já existe, é muito forte, e que a gente se conecta a partir dos interesses e das necessidades. É como se as pessoas fossem já se mobilizando, né? Quer dizer, eu conheço você, que conhece fulano, de repente já tem um grupo, e a gente pode trabalhar ali um grupo de poesias, um sarau, por exemplo, ou um grupo de rapper, quer dizer, as pessoas têm uma organização bastante interessante dentro das comunidades, né? A comunidade, assim, tem algo em comum, né? A gente tem algumas precariedades comuns. E nessas precariedades a criatividade começa a se aflorar para poder dar conta e poder dar vazão a toda essa produção. Então, assim, tem um grupo de rap ali, ele não consegue pagar um grande videomaker para fazer. Então, ele acaba aprendendo a fazer e acaba trocando serviço com aquele cara que é design, que também aprendeu pela mesma forma, que não podia pagar um grande designer para fazer algo assim, ou quis fazer da irmã e tal. Então, acaba criando micros mercados e micro políticas. E a moeda de troca e coisas que são assim, que a gente fala assim, não é uma questão política, mas assim, que vai
anti o capitalismo, sabe? Que é do capital. E tem outras formas de troca, sabe? Está tudo dentro do mercantilismo. Porque o que você está falando é interessante pelo seguinte, eu não deixo de crescer, eu não deixo de conseguir fazer com que a minha arte, né, meu produto chegue, porque eu uso o escambo, né, eu uso a permuta, quer dizer, a gente usa outras formas de fazer um serviço para o outro. Quando você vê nas grandes corporações, isso também é feito. Sim. Né? Então você tem essa replicação de mercados em vários níveis. Nesse mercado cultural da favela, eu já fiz isso, já troquei pessoas para me ajudar na minha casa, levantar uma parede e tal, e eu fiz um vídeo para a pessoa. E eu conheço outras pessoas que já gravou música e a pessoa colocou o tijolo para dentro. Então isso acontece muito. E também outra coisa que um amigo meu que não tem tanto facilidade com alguma coisa, eu ajudar de boa, sem nada, e lá na frente também me ajuda. Para contribuir com o crescimento das pessoas. Porque a gente está nessa, né? Todos nós estamos nessa. A gente faz isso o tempo todo, mas na comunidade são muitas pessoas juntas. E acaba que ali a gente tem um mercado, tem uma troca, tem uma vivência que é bem comum de quem está ali. Então as pessoas se compreendem com mais facilidade. E sabe que para ele estar ali naquele lugar, foi muito chão. Por causa dessa dificuldade mesmo, que é só de cruzar a cidade, já é difícil, né? É verdade. Mesmo a realidade da comunidade sendo comum para você, por causa do seu cotidiano, da sua própria experiência, o que você identificou, você viu que falou assim, caramba, eu não esperava por essa, eu não imaginava isso, que você identificou nessas gravações que vocês fizeram para os programas? Assim, eu identifiquei o que eu mais vi assim de interessante foi a força das mulheres. As forças das mulheres na comunidade é uma coisa, a base da comunidade são as mulheres. Quando não são as mulheres que mostram a sua força, os homens estão sempre citando as mulheres como a base da comunidade. Então, eu acho que foi unânime em quase todas as comunidades ser citado como pessoa importante as mulheres. Então, parece que eu sinto que a comunidade, a favela é matriarcal, sabe? Você vê uma base feminina do ponto de vista de mais atividade, de mais mobilização. Até de forma de ser feminino, sabe? É mais cuidado. Por exemplo, eu moro, hoje em dia, eu não moro na favela, eu moro no Prado, porque eu trabalho e tal, eu casei e fica mais perto do meu trabalho. Só que quando eu vou com meus filhos na comunidade, eu fico super tranquilo, não só eu que cuido, todo mundo cuida. Ele vai andando na rua aqui, ô menino, tal, não sei o que, ninguém quer saber de quem que é filho. Ajuda a cuidar. Então isso é uma coisa bacana tal, na comunidade. Eu fico mais tranquilo quando eu estou lá com meus meninos e tudo do que quando eu estou no bairro. Quando eu estou passando no bairro, não sei, eu fico bem tenso. O que aconteceria de forma contrária se fosse com outro tipo de família, por exemplo. Exatamente, é por causa da cultura, né? A pessoa tem a cultura é uma lente que a pessoa percebe o mundo, né? Então a pessoa percebe o mundo a partir do seu. Ela não consegue se desprender do que ela é para poder se colocar no lugar do outro, então ter essa vivência. Se as pessoas tentassem, eu acho que alguns pontos, acho que de em comum, e as pessoas vivem junto, como carnaval e tudo mais, e futebol, é tão fácil perceber isso, né? Como que as culturas são comuns, que as pessoas são comuns. Como que algumas coisas, na verdade, integram e mobilizam as pessoas, como o carnaval, e outras são tão desintegradoras ou nem integradoras, na verdade, né? Separa-se a comunidade cultura, do resto da cidade, né? E aí entra uma pergunta que eu queria também te fazer. O Favela Versa, ele chega com essa pegada nesses programas que vocês fizeram de tirar um pouco desse estereótipo das comunidades, das favelas, de mostrar para as pessoas via cultura que existem ali polos também de outras questões, que existem pessoas ali, né, que tem uma comunidade inteira morando ali e que tem todo um processo, né, acontecendo ali de urbanização. Sim, porque há muito sempre acontece isso, a mídia precisa vender, ou quer vender, ou então esse olhar está viciado. E quando busca as periferias, as mídias sempre mostram o que acontece, o crime, eu não sei o quê. Como é um lugar
marginalizado, né, está à margem da cidade, é mais fácil indicar ali, né, indicar o que acontece ali do que indicar, de repente, o que acontece no centro e nas partes mais nobres, como e tal, né? Então, você está sempre indicando ali porque é mais fácil. Você pode chegar com uma câmera ali, pôr no rosto do morador, esse morador não vai te processar depois. Se fazer isso em outra região, talvez isso não aconteça. E aí, eu percebendo isso, assim, que na toda a minha vivência, igual eu falei, eu fico mais tranquilo na favela do que onde eu estou no bairro. Eu acabei de ver uma notícia que o lugar que tem mais crimes na cidade de Belo Horizonte é aqui na Savassi, né? Não é nenhuma favela de Belo Horizonte, é na Savassi, não é nenhum bairro de Venda Nova, tal. E eu acho que o segundo é no centro, o terceiro é no Cruzeiro, os 10 mais ficam aqui, na parte mais nobre. Não tem nada a ver, não envolve nem comunidades para que esse estereótipo pudesse se manter, assim, né? Então, assim, como essa parte cultural é muito viva, muito pulsante, as pessoas têm um cantar, né? Ô menino, vem cá que eu quero, mãe, Deus abençoe, é uma coisa meio... E é muito miscigenado, né? E aí é um italianado com um africanês e um... Mistura-se um pouco de raças, de etnias. Exatamente, todo mundo vem a música, né? Você acha que o rap vem um pouco disso que você está falando? Dessa própria coisa de você nascer e ser criado no meio em que a forma da linguagem cantada, né, vamos dizer isso entre aspas... Você tem os griots, né, esses contadores de histórias, porque essas pessoas, esses contadores de histórias... contar história não é a coisa mais rentável do mundo, né? Então eles formaram comunidades, eles acabaram ficando juntos, né? Então nós temos muitos contadores de histórias juntos, muitos tocadores de violas, e essas coisas foram passando. Então foi modernizando, né, a cultura, mas essa cultura original, né, o repente, o rap, olha como tem o reggae, são culturas comuns, né? Você vê que assim, tem uma musicalidade assim, da métrica, né, e aí assim, eu tenho uma lembrança da minha avó, assim, que era Dona Terezinha, que a gente saía para poder buscar no mato comida, sabe, que era tal, e ficava bom. Eu era criança e tal, eu nunca passei necessidade, mas eu sempre, por causa dessas mulheres que punha comida e tal, os homens iam buscar o dinheiro, pagar as contas, e as mulheres davam conta no dia a dia, né? Então, essa vivência ali a pessoa está longe, tem que falar, essa toada, né? Ô, menina, que também tem no interior, né? Ô, boi! E aquele cara que está vendendo no sinal, aqui, compra meu house, você quer, você custa 10, você custa 10, você custa 10. Aí o cara começa a fazer o rap, quando vai dando esquece, quando vai ver tal, e o cara não embolado, agora vai andando, acho que vai tudo numa vivência dessa da necessidade de se comunicar de uma maneira rápida, sabe? E para muito público, um público grande, não grande no mínimo, mas não é uma conversa privada. Na periferia a conversa não é privada. Então isso também faz com que a cultura da gente muda, porque você não pode ter duas faces. Você não pode ser assim dentro da sua casa e assim na rua, porque as pessoas sabem como você é na sua casa. Até porque está todo mundo compartilhando tudo. Não só as paredes, mas como o volume da voz é mais alto, né? Não tem nenhum tratamento acústico em casa de ninguém. É paradoxal perguntar, ou talvez até também pode ser também uma visão estereotipada minha, né? Perguntar isso, mas quando a gente pensa na poesia na comunidade, né? Como é que é isso? Como é que brota, né, a poesia na comunidade? Como é que chega essa poesia na comunidade? Eu vejo assim, eu acho que tem, o que aparece mais, eu acho que é essa poesia marginal. Eu acho que ela domina no sentido principalmente do público jovem, que vem muito forte desde os anos 80, com Leminski, né, Paulo Leminski lá no Sul. Sim. E isso foi, mas já tinha, aqui em Belo Horizonte, o Leão, né, tinha o Paulo Leão, lá no Maleta, eu colava nessa época, e já tinha um movimento muito forte dessa poesia marginal, que também foi pro rap e acabou crescendo muito forte na tal. Mas tem muitos escritores que fazem uma poesia mais clássica, outros fazem poesias mais românticas, outros vão mais pro
o canto da MPB e tudo mais. Porque então, a poesia ela é uma forma de vazão, né? Então é bem múltiplo. Eu acho que a multiplicidade é muito grande, mas essa pegada, essa toada mais direta, eu acho que uma poesia mais direta, eu acho que ela é quase unânime nos movimentos, pelo menos, não nas individualidades. As pessoas também têm os seus tal, mas todo mundo tem. Eu acho que mesmo aquelas pessoas que escrevem os clássicos, um parnasiano, ou então o simbolismo, eu gosto muito do simbolismo, eu tento trazer isso pro meu rap, por exemplo, sabe? Só que é no meu rap, sabe? É no meu terreno, é onde eu quero falar, o que eu preciso falar, que eu acho que as pessoas têm que ouvir. E para a gente fechar aí a leitura nas comunidades, como é que vocês perceberam isso? Porque, né, vocês ficaram muito focados na questão da cultura, mas puxando pelo viés da poesia. Como é que é o livro na comunidade? Como é que são as bibliotecas nas comunidades? E essa questão mesmo da leitura? Cara, sinceramente, eu acho que no Brasil todo, como população, a gente lê muito pouco. E na periferia, eu acho que está crescendo, principalmente entre os jovens e algumas pessoas que têm mais interesse de adquirir conhecimento. Então, há muita leitura e há bibliotecas comunitárias e tal. Só que tem isso, né? Tem pessoas que não lêem e tem outras pessoas que leem muito. Então, tem esse balanço, e eu acho que é bem natural na sociedade brasileira, que eu acho que é bem ruim isso. E deveria ler mais, a gente deveria ver menos filme, ver menos série, ver menos, sabe, e ouvir mais música, ouvir mais entrevistas. Ou procurar equalizar isso aí, né? Não deixar tanto uma coisa ou outra, mas ter a oportunidade de conhecer um pouco de cada um desses canais, né? Ver a TV, ler as poesias, os livros. Sim, eu acho que tanto tempo tanto que a gente ganha com a leitura, né? Eu acho que é só quando a gente começa a ler, é quase uma coisa viciante. Então, mas no começo é um pouco dolorido, principalmente quando você não lê, fica muito tempo sem ler. A leitura também é quase exercício físico, né? Então tem que ser incentivado, acho que deveria. Eu acho que a gente aqui consegue ajudar nisso, né? Tomara que mais pessoas leiam, mas ainda está tímido, eu acho tímido. Mas é na minha percepção de desejo também. Teve um crescimento estrondoso, tem várias bibliotecas e isso cresceu muito. A gente vê vídeos sempre na mídia de bibliotecas comunitárias, isso é bacana. Mas eu acho que ainda é tímido. Bom, vamos convidar então você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, vamos reverter aí esse movimento tímido que eu estou falando aqui, né? Além de você poder acompanhar o Favela Versa, como que as pessoas podem assistir aos programas que já foram exibidos? Na EMC Player, você entra lá na EMC Player, lá tem nós vamos colocar na legenda, tem tá, gente, 13 programas lá. Dentro do site da Rede Minas também você pode buscar lá. São as duas formas mais fáceis. A MC Play, que lá tem um stream, com vários outros programas também, Mulheres, Terra de Minas, tem coisa boa lá. E tem um Favela Versa lá, você vai achar, só escrever Favela Versa dentro lá. E a gente quer convidar então vocês para fazer a reversão desse quadro de leitura tímida. Vamos assistir o Favela Versa para entender um pouco mais sobre a questão da esse estereótipo, né, das favelas. Eu posso dar só uma corrigida? Sim, porque apesar da leitura ser tímida, lá a oralidade é muito forte. Então, sabe, apesar de você não estar recebendo essa informação, você está sempre ouvindo muito essas rodas de poesia. Então, mesmo que você não lê uma poesia, você ouve poesia. Mesmo que você não lê alguma coisa, mas você escuta as histórias. E as histórias dos meus avós. Eu conheço a história que minha mãe me contava, a história que minha mãe me contava quando eu era criança, eu conto pro meu filho. Só que contou para minha mãe, foi a mãe dela que contou para a avó dela. Né? Eu sei a história, eu nem sei o que significa aquelas palavras, algumas palavras que são antigas, mas eu conto pro meu filho já está aprendendo, de 5 anos. Então, apesar da leitura ser tímida, a oralidade é muito forte, então compensa, em certa medida, esse conhecimento, né? Por isso verdade. E essa oralidade pode, inclusive, estar sendo passada para as poesias. Então, vamos assistir aí o Favela Versa, vamos entender um pouco da realidade das comunidades, vamos entender um pouco da cultura nas comunidades e, mais do que isso, vamos deixar a poesia deles entrar na nossa vida para que a gente possa
conhecer mais esse mundo da poesia, né? Acompanhe os nossos programas, que a gente tem feito sarau de poesia com pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes. Inclusive, a gente está tendo a oportunidade também, graças à ajuda do Eupena Forte, indicando para a gente essas pessoas que eles têm conversado, para participar também desse sarau que a gente está colocando aqui, do sarau da periferia, com essas pessoas, para trazer essa poesia para a gente também. E tem a oportunidade, então, de assistir esses programas e vamos contribuir para aumentar o número de leitores no país.